Estou hoje entrevistando Priscila Mariano. Ela é professora do MBA de Empreendedorismo e Gestão de Startups. Bem-vinda. Olá. Primeiro, o que o estudante vai aprender nesse MBA de Empreendedorismo e Gestão de Startups? Tem uma disciplina específica, que é a parte de investimentos, que é o que eu vou lecionar, onde o empreendedor vai entender, então, qual é o melhor momento para fazer o investimento e que investimento, então, é mais adequado para a empresa dele, para a área de negócio dele, para o mercado e exatamente distinguir, então, onde utilizar esse investimento também para que garanta um desenvolvimento, um crescimento da empresa mais sustentável. Então, vamos só para entender, quais são os principais tipos de investimentos que existem? Se você tem uma empresa nascente, uma startup, né, mais ligada à área de tecnologia, ou mesmo uma pequena empresa, você tem muitas opções, não só aquelas opções tradicionais de você ter um sócio, ou então você pegar alguma linha de financiamento do governo, mas também pegar investimentos por aceleradoras, por crowdfunding, até venture capital, investimento anjo, enfim, tem diversas formas de investimento que a pessoa pode utilizar e entender então melhor como funcionam cada um desses investimentos e qual é o mais adequado para a empresa é uma das coisas que a gente vai conversar com nossos alunos lá Qual, por exemplo, seria a vantagem e desvantagem de escolher um anjo, um venture capital, uma private equity, um crowdfunding ou outro modelo de funding? Tudo depende, então, do momento que está essa empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela já tem um produto, ela já experimentou o mercado, mas ao mesmo tempo eu não estou preparada ainda para poder utilizar um investimento de um venture capital, que seria um fundo de investimento de risco, então seria melhor eu ter outros tipos de investimento, como por exemplo o investimento anjo. Por quê? Porque eu já testei um pouquinho esse produto no mercado, eu tenho alguns consumidores, entendeu? Então já tem um modelo de negócio ali que já foi validado, já tem gente consumindo esse produto e isso dá mais segurança para outros investidores fazerem um aporte na minha organização, entendeu? Porque esse modelo de negócio ele foi validado já. Então, entender melhor quais são as características, ou seja, vamos supor, eu tenho uma empresa de moda, tá? E eu tenho inovação, por exemplo, naquilo que eu estou lançando, né? Ou no processo, ou no produto. Preparar bem essa empresa para poder receber o capital e saber exatamente em que momento da empresa eu vou receber o capital e onde eu vou aplicar esse dinheiro para que eu consiga cumprir aquelas minhas metas de crescimento, vai ajudar o investidor a poder apostar na sua empresa. Essas fontes de dinheiro, se você vai no banco geralmente para pedir um empréstimo, eles geralmente pedem uma garantia real, ou seja, para poder receber um empréstimo você vai dar um carro, um imóvel, algum tipo de garantia. Aqui todos esses metodologias de funding, esses fundos de investimento, não tem garantia. Então, que garantia eles de fato têm? Que segurança eles têm que você vai executar o plano, qualquer que seja? Sim, as startups, de uma maneira geral, elas são um investimento de risco, né? Principalmente porque startup normalmente está vinculado com tecnologia. A tecnologia ela precisa ser validada. Então, por isso que eu comentei, se você já tem consumidores, você já validou que existe uma problemática e você já achou a solução e o seu modelo de negócio funciona. Por quê? Porque alguém está comprando. Porque existem consumidores ali, você já tem um número de consumidores. Então, muitas vezes, a garantia que você tem, por exemplo, podem ser contratos com grandes empresas. Tem muitas grandes empresas que já estão procurando startups para solucionar seus problemas. Elas já estão entendendo essa nova vertente de mercado que está acontecendo, mudanças que a gente tem na legislação trabalhista. Então, muitas vezes, apostar num modelo de negócio mais rápido, mais ágil, em termos de recursos, como é o caso de uma startup, para que você resolva seus problemas. Então, tanto uma empresa
startup ou pequena empresa, ela pode utilizar esses contratos como garantia, como próprio patrimônio, ou mesmo ter alguns investidores que apostam na ideia e mais do que na ideia do modelo de negócio, no time que tem capacidade de executar aquele modelo de negócio, ou seja, então o empreendedor que tem realmente aquela energia, aquele brilho no olho, aquela paixão pelo negócio, um time que tem um skill apropriado para poder fazer a execução desse modelo de negócio acontecer e também tenha esse engajamento, esse comprometimento com o negócio. Eu acho que são fatores essenciais, então, para ajudar quem não tem, por exemplo, um patrimônio ou quem tem uma ideia de negócio somente, a viabilizar o seu negócio, a viabilizar o investimento na sua startup. E tem também um investimento bem interessante, que é o seguinte: vamos supor que eu sou uma startup e não tenho um produto ou não tenho um negócio assim já funcionando, né? Que eu sou bem nascente mesmo. O que eu posso fazer? Eu posso fechar um contrato com uma empresa ou um cliente e esse cliente antecipar o valor do contrato para que depois eu viabilize a produção. Então, o que significa? Significa que o cliente está sendo meu investidor. Então, não necessariamente eu preciso buscar dinheiro num fundo de investimento, num fundo de pesquisa. Sim, entendeu? É uma maneira muito inteligente, porque você não precisa tá disponibilizando suas ações ali para o seu cliente, nem participação de... É uma maneira independente, inteligente, e que a pessoa não precisa pagar um juro de um financiamento ou alguma coisa assim, para poder fazer a startup dela funcionar. Então, são essas estratégias que a gente vai ensinar no curso, que vão ajudar as pessoas, então, a melhorar seu senso de validação do seu negócio, de plano de investimentos para 3, 5, 10 anos, entendeu? Para que prepare esse modelo de negócio para receber, então, futuros investimentos. Eu quero falar desse plano, mas antes disso, um método que você não mencionou é o ICO, né? O ICO, o Initial Coin Offering, que está sendo feito com bitcoins ou com todo o sistema de criptomoedas, né, ou blockchain, etc. Isso é algo que você já está vendo acontecer aqui no Brasil ou é só no exterior? Olha, aqui no Brasil ainda não tem uma regulamentação específica para você trabalhar com Bitcoin. Então, essas linhas, elas não estão ainda muito definidas. Tem muita coisa nova no Brasil. Os próprios equity crowdfunding e investimento anjo tiveram sua regulamentação específica regulada pela CNV agora, em julho passado. Então, tem muita coisa nova acontecendo que não necessariamente tem linhas formais para que sejam oferecidas para um investidor que está começando seu negócio agora. Mas, em termos de futuro, a gente espera que isso seja regulado para que os próprios investidores tenham segurança e os empreendedores também não fiquem com aquele contrato meio aberto, sem saber como ele pode esperar de participação ou de retorno daquele investimento em Bitcoin ou não. Mas é certo que a tecnologia blockchain ela veio para ficar e tem muitas organizações que já estão adquirindo esse tipo de tecnologia do blockchain, independente de trabalhar com Bitcoin ou não. Muito bem, você falou antes de criar um plano de 5 a 10 anos. Ora, se o governo não consegue nem atingir suas próprias metas de inflação de 1 ano, então como uma empresa com muito menos recursos vai conseguir criar um planejamento de 5 a 10 anos? Quando a gente fala de um plano de crescimento, um plano de investimento, você pode fazer mais ou menos uma expectativa do que você tem em termos estratégicos para 3, 5 anos, entendeu? E uma visão estratégica daquilo que você vai querer ter de rendimento daqui a 10 anos. Por quê? Vamos supor que você é um investidor e você vai investir numa startup. Você quer que daqui a 10 anos, aquilo que você colocou como aporte inicial valha 10 vezes mais do que o que você tem agora. Sem dúvida. Tá? Então, não é que você vai desenhar um plano financeiro para 10 anos ou um período longo assim. Você vai ter um desenho do que você espera, planejamento para 3, 5 anos, para que o investidor fale, olha,
startup ou essa pequena empresa tem capacidade de escalar aquilo que ela está propondo, né, esse produto ou esse serviço que ela tá oferecendo, e isso vai me dar um rendimento esperado, mais ou menos aqui de 3 a 5 anos, de tanto. Então é bom que o empreendedor precisa ver que você conhece o mercado, conhece o seu produto, conhece o seu cliente em si e entenda que aquele modelo de negócio já está validado e que você pode ter rendimento. Porque se ficar muito em aberto, se você não tem plano nenhum, vou falar, pô, esse cara não se preparou, essa pessoa ela tem uma ideia, e ideia é difícil de você monetizar. Você precisa da execução realmente para saber se aquele modelo de negócio ali foi validado ou não. Muito bem. E a gente falou até agora muito sobre startups e tecnologia. O que acontece se um executivo, um empreendedor, ele quer montar uma coisa da economia antiga, ele quer montar uma rede de restaurantes, uma franquia de serviços? Você vai também trabalhar, ensinar a dar ferramentas nessas áreas? Sim, a gente fala de startups, mas na maioria das startups elas são realmente empresas de tecnologia. Mas há investimento para empresas nascentes que não necessariamente são de tecnologia e receberam um aporte, investimento, como por exemplo a Starbucks. Starbucks não é da área de tecnologia e ela recebeu investimento anjo para poder iniciar seus negócios. Então, independente do tipo de negócio, se é uma franquia, se é uma startup ou se não é uma startup, você vai observar e aprender de uma maneira mais efetiva, ter mais domínio, então, de quais são as fontes de financiamento possíveis para cada caso e em que momento dessa empresa eu devo fazer o investimento, porque não necessariamente você precisa ter um investimento de qualquer uma dessas linhas para poder iniciar o seu negócio. Você, de repente, com a sua própria ideia e com um investimento inicial pessoal, você consegue viabilizar. O investimento tem que vir para poder fazer aquele salto que você tem de 10 anos em 10 meses. Então, você tem que entender realmente qual é esse momento da empresa e aonde eu vou utilizar esse dinheiro. Quais são os critérios do investidor para selecionar uma empresa para fazer o investimento? Bom, tem organizações que fazem seleções periódicas, então, de quais startups vão ser selecionadas para investir. E para que a pessoa esteja preparada para poder conseguir convencer esse investidor, ela tem que ter pelo menos um pitch, um elevator pitch, que seria você colocar numa frase, então, qual é a problemática que você identificou, qual é a solução e qual é o seu modelo de negócio. Então, nessa frase, você passar sinteticamente o que você quer, né, em termos de negócio. Feito. E você ter também uma apresentação demonstrando, então, por que esse investidor tem que investir na sua empresa, quais são os benefícios que ele teria, e também colocar o seu negócio de uma maneira, o seu modelo de negócio de uma maneira sintética, de uma maneira sustentável, para que essa pessoa entenda, fala, olha, esse plano de crescimento aqui está adequado, não está adequado, se eu investir, por exemplo, 100 mil a cada ano ou 500 mil a cada ano, vou conseguir ter impacto positivo, ter realmente um crescimento real, escalar do jeito que eu quero, se possível em termo nacional, melhor ainda se for internacional. Vamos passar para outra pergunta. Aonde eu acho, como eu começo a encontrar um investimento? Onde eu acho ele? Eu vou na internet e procuro um investidor anjo? Na internet tem de tudo, é uma boa fonte de pesquisa, mas você vai encontrar investidores, independente se for um investidor anjo ou uma outra forma de investimento, em eventos de empreendedorismo. Então, nesse ecossistema de empreendedorismo, tem feiras, tem coisas ligadas ao governo, por exemplo, ao Sebrae, tem outras instituições, ONGs como a Endeavor também. Tem várias feiras de empreendedorismo onde você vai encontrar pessoas que já são engajadas, ou seja, são empresários, têm um capital, querem fazer investimento em outras empresas, ou são executivos, ex-executivos, profissionais liberais, ou mesmo conhecer, por exemplo, eventos do governo como o BNDES, que tem interesse em fazer incentivo à inovação, fomentar a inovação no Brasil, e você vai conhecer então essas linhas de financiamento e potenciais investidores.
O que eu acho muito importante falar é que você deve procurar, se você for procurar um investidor que seja uma pessoa física e não uma pessoa jurídica, por exemplo, não seja uma venture capital, mas seja um investidor, um sócio ou um investidor anjo, você procure uma pessoa que já seja do mercado que você está atuando, para que ela possa contribuir efetivamente, porque ela já vai ter, já é de mercado, já é um empreendedor de sucesso, já vai ter dicas para poder impulsionar o seu negócio, para te ajudar nesse negócio. Agora, vamos dizer que eu tive a felicidade de já receber um investimento. Qual é a melhor forma de alocar o capital dentro da empresa? Você tem marketing, pesquisa e desenvolvimento, você tem a logística do negócio, o departamento de vendas, vender só no Brasil, vender no mundo, internacionalizar o produto. Então, como se faz a alocação do capital uma vez que você recebe ele? Tudo depende do seu modelo de negócio. Então, a gente não pode... eu falo que a empresa, a organização, ela é como um organismo vivo, né? Então, se você sacrificar uma parte em detrimento da outra, você não vai ter um ecossistema ali saudável. Então, entender qual é o core do seu negócio e o que faz você ter aquela vantagem competitiva em relação aos outros concorrentes, vai te ajudar melhor a saber onde você deve fazer investimento e com que ponderação e aplicação desses recursos que você já tem também. Muito bacana. E, por último, o empreendedor ele deve tomar cuidado na escolha de algum investidor? Tem alguns cuidados, alguns critérios que ele deve falar. Não é todo o dinheiro que é um bom dinheiro para você captar, ele tem que olhar dessa forma, ou ele tem que pegar a primeira coisa que aparece para ele para já começar a botar a empresa em operação? Existe investimento apropriado para cada tipo de empreendimento e daquele momento que a empresa está em desenvolvimento. Por exemplo, vamos supor que eu já tenho um produto já funcionando, já tenho um protótipo, ele já está vendendo. Então eu vou saber que para aquele momento da minha organização eu posso muitas vezes estar pronto por um capital de giro de risco, um fundo de capital de giro ou um fundo de investimento de risco fazer investimentos na minha empresa, entendeu? Porque aí eu já tenho uma estrutura fixa, alguma coisa assim. Então, de acordo com cada fase da empresa, existem investimentos mais apropriados, né? E se você pega um investimento e não sabe exatamente onde aplicar, você corre o risco de você não ter o desenvolvimento efetivo. Você pode colocar o dinheiro lá e de repente você não ter as vendas esperadas ou o desenvolvimento do produto esperado ou o resultado que você tinha como objetivo pode não acontecer porque o investimento não foi feito no momento adequado e no local adequado. E para finalizar aqui nossa conversa, um brasileiro ele consegue investimento estrangeiro fora do Brasil? A gente veio falando até agora do âmbito nacional. Sim, é mais fácil você conseguir investimentos a nível nacional, mas a gente também vai abordar linhas de financiamentos internacionais e também como você pode se preparar para o investimento internacional também. E também aprender com a regulação lá de fora, quais são as boas práticas que a gente poderia utilizar aqui, copiando, por exemplo, o modelo americano, o modelo francês. A gente sabe que tanto a França quanto os Estados Unidos, eles não taxam ganho de capital que você tem sobre o aporte de investimentos no seu imposto de renda. Eles incentivam a inovação. Para incentivar o investimento. Eles incentivam a inovação, o desenvolvimento, a criação de empresas. Então, uma série de isenções e taxas são aplicadas. Até para compensar o risco, porque é um risco muito grande investir em startups, então pelo menos isso... Sim, existe o que a gente chama de vale da morte, ou seja, essa empresa sobreviver esses primeiros anos, porque ela não tem exatamente um modelo de negócio adequado ou o produto dela não está validado ainda, ou realmente problemas de gestão.
realmente é um risco você fazer um investimento numa pequena empresa, mas os investidores sabem também que um bom investimento, se você investe num pool de empresas, por exemplo, eu invisto em 10 pequenas empresas, se 9 não dá certo, aquela que deu certo pode me dar um rendimento de 50 vezes mais o que eu tive de prejuízo nas outras 9. Então, ainda assim, compensa investir. Muito bacana. Muito obrigado. Até mais. Até logo a todos.